Capítulo 1. Dos currículos da educação básica na educação escolar quilombola. Artigo 34. O currículo da educação escolar quilombola diz respeito aos modos de organização dos tempos e espaços escolares de suas atividades pedagógicas, das interações do ambiente educacional com a sociedade, das relações de poder presentes no fazer educativo, e nas formas de conceber e construir conhecimentos escolares, constituindo parte importante dos processos sociopolíticos e culturais de construção de identidades. Parágrafo 1º. Os currículos da educação básica na educação escolar quilombola devem ser construídos a partir dos valores e interesses das comunidades quilombolas em relação aos seus projetos de sociedade e de escola, definidos nos projetos político-pedagógicos. Parágrafo 2º. O currículo deve considerar, na sua organização e prática, os contextos socioculturais, regionais e territoriais das comunidades quilombolas em seus projetos de educação escolar quilombola. Artigo 35. O currículo da educação escolar quilombola, obedecidas as diretrizes curriculares nacionais definidas para todas as etapas e modalidades da educação básica, deverá: Inciso 1º. Garantir ao educando direito a conhecer o conceito, a história dos quilombos no Brasil, o protagonismo do movimento quilombola e do movimento negro, assim como seu histórico de lutas. Inciso 2º. Implementar a educação das relações étnico-raciais, e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, nos termos da Lei nº 9.394/96, na redação dada pela Lei nº UM 0.639/2003, e da Resolução CNE/CP nº 1/2004. Inciso 3º. Reconhecer a história e a cultura afro-brasileira como elementos estruturantes do processo civilizatório nacional, considerando as mudanças, as recriações e as ressignificações históricas e socioculturais que estruturam as concepções de vida dos afro-brasileiros na diáspora africana. Inciso 4º. Promover o fortalecimento da identidade étnico-racial, da história e cultura afro-brasileira e africana ressignificada, recriada e reterritorializada nos territórios quilombolas. Inciso 5º. Garantir as discussões sobre a identidade, a cultura e a linguagem, como importantes eixos norteadores do currículo. Inciso 6º. Considerar a liberdade religiosa como princípio jurídico, pedagógico e político atuando de forma a Alínea A. Superar preconceitos em relação às práticas religiosas e culturais das comunidades quilombolas, quer sejam elas religiões de matriz africana ou não. Alínea B. Proibir toda e qualquer prática de proselitismo religioso nas escolas. Inciso 7º. Respeitar a diversidade sexual, superando práticas homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, machistas e sexistas nas escolas. Artigo 36. Na construção dos currículos da educação escolar quilombola, devem ser consideradas as condições de escolarização dos estudantes quilombolas em cada etapa e modalidade de ensino, as condições de trabalho do professor, os espaços e tempos da escola e de outras instituições educativas da comunidade e fora dela, tais como museus, centros culturais, laboratórios de ciências e de informática. Artigo 37. O currículo na educação escolar quilombola pode ser organizado por eixos temáticos, projetos de pesquisa, eixos geradores ou matrizes conceituais, em que os conteúdos das diversas disciplinas podem ser trabalhados numa perspectiva interdisciplinar. Artigo 38. A organização curricular da educação escolar quilombola deverá se pautar em ações e práticas político-pedagógicas que visem: Inciso 1º. O conhecimento das especificidades das escolas quilombolas, e das escolas que atendem estudantes oriundos dos territórios quilombolas quanto à sua história, e às suas formas de organização. Inciso 2º.
A flexibilidade na organização curricular, no que se refere à articulação entre a base nacional comum e a parte diversificada, a fim de garantir a indissociabilidade entre o conhecimento escolar e os conhecimentos tradicionais produzidos pelas comunidades quilombolas. Inciso 3º. A duração mínima anual de 200 dias letivos, perfazendo, no mínimo, 800 horas, respeitando-se a flexibilidade do calendário das escolas, o qual poderá ser organizado independente do ano civil, de acordo com as atividades produtivas e socioculturais das comunidades quilombolas. Inciso 4º. A interdisciplinaridade e contextualização na articulação entre os diferentes campos do conhecimento, por meio do diálogo entre disciplinas diversas, e do estudo e pesquisa de temas da realidade dos estudantes e de suas comunidades. Inciso 5º. A adequação das metodologias didático-pedagógicas às características dos educandos, em atenção aos modos próprios de socialização dos conhecimentos produzidos e construídos pelas comunidades quilombolas ao longo da história. Inciso 6º. A elaboração e uso de materiais didáticos e de apoio pedagógico próprios, com conteúdos culturais, sociais, políticos e identitários específicos das comunidades quilombolas. Inciso 7º. A inclusão das comemorações nacionais e locais no calendário escolar, consultadas as comunidades quilombolas no colegiado, em reuniões e assembleias escolares, bem como os estudantes no grêmio estudantil, e em sala de aula, a fim de, pedagogicamente, compreender e organizar o que é considerado mais marcante, a ponto de ser rememorado e comemorado pela escola. Inciso 8º. A realização de discussão pedagógica com os estudantes sobre o sentido e o significado das comemorações da comunidade. Inciso 9º. A realização de práticas pedagógicas voltadas para as crianças da educação infantil, pautadas no educar e no cuidar. Inciso 10. O atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar a formação dos estudantes quilombolas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades e superdotação.